Bom, mister, obrigado por receber a gente aqui, receber o Fantástico aqui na sua casa. A primeira pergunta que eu queria fazer para o senhor é assim, o que leva uma pessoa de 65 anos, quando muitas outras no mundo, nessa idade, estão pensando em parar, em descansar, o senhor foi em busca de um desafio novo, atravessou o oceano, foi para um lugar que o senhor não conhecia em termos de futebol, para trabalhar intimamente. O que leva uma pessoa de 65 anos a buscar novos desafios e com essa energia que o senhor tem? Bom dia, boa noite. Tenho uma forma de olhar para as coisas diferentes. A minha idade não são números, é aquilo que eu sou atualmente, aquilo que eu posso fazer, aquilo que eu me sinto. O número para mim não conta, não é? Portanto, eu fui à busca, à procura de um objetivo desportivo. Normalmente, eu sou um treinador que treinei muitos anos na Europa, nunca tive a possibilidade de treinar noutro continente, tirando da Arábia, mas o caso do Brasil me deu dar a possibilidade de poder disputar a Libertadores e vindo para um campeonato que eu conhecia muito bem e que eu era apaixonado, e sou cada vez mais pelo aquilo que é o futebol brasileiro. Esse foi o grande desafio de poder ganhar a Libertadores, o Campeonato Brasileiro, e estar presente no Campeonato do Mundo. Felizmente os objetivos até agora foram conseguidos, mas isso não tem idade, isso tem ambição, tens que ter qualidade, não é? Para poderem também chamar para um projeto desses. Estou muito satisfeito porque o Flamengo acreditou em mim e deu-me todas as condições para que esses objetivos desportivos que eu sonhava na altura, neste momento concretizasse até o dia 2, falta um. Quando o senhor desembarcou aqui no Brasil, saiu no aeroporto, qual foi a primeira impressão que o senhor teve do Brasil? O que passou pela cabeça do senhor? Não passou nada, eu já tinha vindo várias vezes ao Brasil, ao Rio. O Brasil para mim não é um país desconhecido, pelo contrário. Para além de em minha casa eu ver todos os jogos, não é? Do Campeonato Brasileiro, hoje é mais fácil porque hoje há um canal fechado para não fazer publicidade dele, que em Portugal passa todos os jogos do Campeonato Brasileiro, uns diretos e os outros indiretamente. Portanto, eu acompanhava isso com facilidade, tinha um conhecimento tão bom do Campeonato Brasileiro como do Campeonato Português. Portanto, nada me fez criar alguma dúvida, porque o meu contacto também com o povo brasileiro e com os jogadores brasileiros é enorme. Portugal hoje vivem, por exemplo, onde eu vivo, os meus vizinhos são todos brasileiros. Portanto, era só uma questão de atravessar o Atlântico, mais nada. É verdade que na casa do senhor tem um estúdio onde ninguém entra e o senhor tem várias televisões que o senhor fica vendo futebol do mundo todo, assim, só o senhor tem a chave dessa sala? Não só tenho a chave, mas tenho um estúdio, fiz um estúdio, na altura não havia esta possibilidade de tu teres vários países e para tu analisares o futebol de todo o mundo, então eu tive que me munir de algumas boxes que hoje já não é preciso, não é? Tu hoje compras direitos que não precisas já disso, basta tu teres o iScoutum para veres todo o futebol de todo o mundo e conheces os jogadores todos que queiras, não é? Portanto, hoje é mais fácil, mas como é óbvio, esse espaço é reservado para mim, porque os meus filhos estão noutra, os meus filhos gostam de ver futebol porque o pai é treinador, mas o resto, os meus filhos estão noutra. E o senhor ficava lá de madrugada vendo jogos, era assim mesmo, assim, durante a noite que o senhor gostava de ficar? Eu deito muito tarde e acordo muito cedo, eu durmo pouco, eu durmo no máximo 4 horas por dia. E portanto... Porque não tem sono ou porque a cabeça fica mil? Não tenho sono. Aqui estou-me a deitar um bocadinho mais cedo, 1h30, 1 hora,
mas 5 horas da manhã aqui já estou acordado. E é de manhã que eu me inspiro um pouco naquilo que é o meu trabalho. Eu soube que com esse sucesso todo do senhor, o senhor está sempre em boa forma, cuida da alimentação, o senhor tem que correr aqui na orla meio camuflado, de óculos escuros e boné, como é que é isso? Mas como eu vivo aqui neste condomínio que também tem aqui uma pista por trás, de 1500 metros eu faço, quando estou de folga faço aqui treino, eu adoro correr, eu tenho que correr, não é? Senão fico uma adrenalina muito grande. E treino todos os dias no CT, depois dos jogadores acabarem o treino, eu vou treinar, não posso passar sem treino. E o que o senhor faz normalmente, a corrida? Faço corrida, faço academia, portanto já sou treinador de mim mesmo, não é? E é isso que eu faço, e adoro fazer, e hoje de manhã já fui fazer. Hoje de manhã já estive aqui na academia do condomínio a fazer o meu trabalho e preparar-me para o dia-a-dia, que para mim é importante. São poucos meses de Brasil, vai fazer 6 meses agora em dezembro, né? Mais um pouquinho para frente aí. O senhor tem conseguido lidar bem assim? O senhor está conseguindo ir à rua? O assédio está muito grande? Como é que está a vida do Mister Jorge Jesus fora do futebol? Não é, quer dizer, é fácil, não é? É só que eu estou num clube que tem a maior torcida do Brasil e do mundo, não é? E no Rio ainda muito mais, não é? Mas eu já estava habituado, isso em Lisboa, eu treinei as 2 maiores equipas de Lisboa, o Sporting e o Benfica, tipo Vasco da Gama e Flamengo. Agora veja lá se eu treinasse o Vasco da Gama e o Flamengo no Rio, não é? É a comparação. E portanto, isso para mim não é nada de novo, sei lidar com essa situação, mas, por exemplo, se tu estivesse a correr, não é? Reconhecem-te e queres parar, não dá para parar, não é? Então aí tu tens que camuflar um pouco, não é? Com o chapéu, com os óculos, mas mesmo assim reconhecem-te. Mas faz parte, não é? Faz parte. Isso não teve nenhuma interferência na minha vida social, não teve nenhuma interferência na forma como eu vivo a minha vida fora do futebol, porque é muito casa e trabalho, e lido com ela com muita facilidade. O senhor falou que treinou o Benfica, o Sport, estava me contando antes que a sua passagem, mesmo que rápida pela Arábia Saudita, foi muito bem sucedida. Também os torcedores cantavam o nome do senhor no estádio, mas ter quase que diariamente, ou todo jogo no Maracanã, o grito de olê, olê, mister, 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 como é que é para o senhor? Isso é um reconhecimento do trabalho, não é? Porque quando tu tens uma torcida, uns adeptos, como nós dizemos em Portugal, que gritam pelo teu nome, é porque estão satisfeitos com o teu trabalho. E quando não estão satisfeitos também gritam pelo teu nome, mas é ao contrário, não é? Pela negativa, não é? E aqui no Brasil tem-se muito essa forma, quando queres contestar, chamas burro ao treinador. Isso, não é? Portanto, é gratificante, é apaixonante, marca-nos, que isso vai ficar sempre marcado na minha vida, não é? E portanto nós sentimos muito mais confiantes para o nosso trabalho e também transmite para os jogadores uma segurança, e por isso é que os jogadores do Flamengo hoje jogam no Maracanã completamente diferente de quando eu cheguei. Quando cheguei, porque vi alguns jogos, eles jogavam sobre brasas. Agora não jogam sobre brasas, agora jogam sobre o manto do Mengão, com muita confiança e com muita classe. Tem uma frase até do Otto Glória, que foi técnico da seleção portuguesa e trabalhou no Brasil também, que era: o treinador quando ganha é bestial, quando perde é uma besta. Exatamente. Você deve ter ouvido já. Nossa vida é essa. Por isso eu também não me iludo muito, não é? Quando estás a ganhar, será assim. É aqui, não direi que é em toda a parte do mundo, porque não é verdade. Se fores para a Inglaterra, já o comportamento é quase sempre o mesmo, porque tem amor aos clubes e não tem paixão. Paixão e o amor faz a diferença nos adeptos, não é? Quem te ama está sempre contigo. Quem tem paixão é só quando ganhas. Quando deixas de ganhar, acabou a paixão.
E, portanto, tens que saber lidar com essas situações, apesar de eu não estar muito bem habituado, eu estou sempre habituado ao positivo. Na minha carreira tem sempre um pouco, acabaste de dizer, eu contava na Arábia Saudita, era igual. Eu tinha todos os jogos 50 mil pessoas quando acabava o jogo a gritar pelo meu nome, só que era diferente, não era olé, olé, mister, lá era I love you, Jesus. Agora, mister, o senhor criou um hábito no Brasil que a gente não tinha, ou pelo menos pouco teve ao longo da história, que é de no fim do jogo os jogadores darem as mãos e agradecer ao público. O senhor fez isso logo que chegou e fez isso num dia também de uma eliminação para o Atlético Paranaense. Isso criou criou um debate aqui no Brasil, mas e no dia que se continuar perdendo, será que ele vai continuar fazendo isso? E essa comunicação gestual com a torcida acabou, de certa forma, criando ainda um elo maior entre o senhor e os torcedores, pelo menos me parece isso. Assim. O senhor também percebeu que era importante ter essa comunicação gestual com o torcedor do Flamengo? Isso é um hábito que a gente tem em Portugal. As duas equipas que eu treinei, nós tínhamos este hábito e têm. Quando os jogos acabam, os jogadores têm o hábito de agradecer aos adeptos, ganhando ou perdendo. Quando perdes, é que é difícil, não é? Levas vaias, não é? Quando ganhas, levas palmas. Por isso, eu trouxe esse conceito exatamente para o Brasil. Tem sido a ganhar que é mais fácil, não é? Mas no dia que perder, e se eles quiserem assobiar, eu vou lá estar com eles. Lá dentro, sabia? Mas faz parte da tua vida, porque tu, no fundo, estás a fazer um espetáculo, estás a trabalhar entre aspas, ou mesmo com aspas, portanto, para as pessoas, para os torcedores, e tu tens que os respeitar. Tens que respeitar. Quando ganhas, agradecer. Quando perdes, também tens que agradecer por eles estarem presentes. Quando perdes e eles não gostam, batem-te assobiando. Tens que assumir-te, tens que perceber que é a tua vida, e é assim que eu tento logo mudar a confiança e a mente dos jogadores, não ter medo. Então, e aí numa dessas eliminações para o Atlético Paranaense, e foi exatamente no começo do trabalho do senhor, no terceiro jogo do senhor. Segundo jogo. Terceiro jogo, Goiás. Isso. O segundo foi o Goiás. Exato. E logo depois teve os confrontos contra o Emelec. Ali pairou uma grande dúvida, principalmente depois da derrota no Equador. O senhor sentiu em algum momento, não é medo, mas assim, receio de que as coisas poderiam não acontecer? Não, estava sempre confiante, estive sempre confiante. Estive confiante por vários motivos. Primeiro, porque tinha uma estrutura que eu percebi que me foi buscar e que estava empenhada em me defender e me dar confiança. Segundo, tinha um grupo de jogadores que eu sabia que mais tarde ou mais cedo iam jogar mais do dobro do que jogavam. E terceiro, que é o mais importante disto tudo, é que acredito muito em mim. E sabia, mais tarde ou mais cedo, porque foi assim em todo o lado onde nós trabalhamos, e aqui ia ser igual. E as coisas começaram a fluir normalmente, sabendo que a vida do treinador muitas vezes é de momentos bons e não tão bons, e saber o caminho. Nós sabíamos qual era o caminho para que a equipa jogasse como está a jogar. A partir do momento que tu tens jogadores com talento, que é fácil para o treinador, ou é mais fácil para o treinador desenvolver o trabalho que pensa. Partilhámos com eles uma ideia, eles aceitaram desde da primeira hora a nossa forma de treino, a nossa ideia de jogo, e partimos para um ano, está quase a terminar, independentemente de sermos campeões do mundo ou não, vai ser sempre histórico e vai ser brilhante. Mas naquele jogo contra o Emelec, eu insisto, acabou indo para as penalidades máximas. E ali tem um fator psicológico, tem um pouquinho uma sorte. Tanto que a imagem do senhor no banco de reservas, no fim do jogo, parecia assim,
tirando um peso daquilo tudo, uma reflexão, eu queria que o senhor falasse daquele momento. As grandes penalidades é sempre emotivo, não é? Seja em competição for, mas claro, se for uma mais importante é mais emotivo. E nós já tínhamos perdido uma eliminatória para o Atlético Paranaense por grandes penalidades que eu nem sabia tão bem quem eram os jogadores que tinham aquelas características para marcar as grandes penalidades. Eu estava sensivelmente há pouco tempo, não é? Tanto que é assim que nesse jogo com o Emelec, nenhum deles marcou uma grande penalidade daqueles que tinha marcado no jogo contra o Atlético, porque já estavam trabalhados, já estavam conhecidos. Eu não acho que as grandes penalidades sejam um momento de sorte, não é? É um momento de trabalho, é um momento estratégico, é um momento de ter jogadores com mais capacidade ou menos capacidade para ser batedores de penaltis e trabalhares em função disso. E portanto, ainda não tinha aquela garantia, não é garantia, porque nada garante, mas aquela confiança, se amanhã, se formos ao final do Campeonato do Mundo e tivermos que ir às grandes penalidades, claro que eu estou muito mais confiante e muito mais seguro, porque já os conheço melhor, não é? E ali ainda não estava muito confiante, mesmo conhecendo não estás muito confiante, porque são grandes penalidades, a emoção, a adrenalina é alta, mas acreditei sempre nessa possibilidade e penso que foi a partir daí que o Flamengo deu o clique. Naquele dia o senhor não foi no campo saudar a torcida? Não, porque aquilo era uma vitória deles, como são sempre as vitórias são dos jogadores. Achei que por bem que aquela noite era para eles. Agora, eu soube também, aí o senhor pode me confirmar, se depois daquela derrota no Equador, o senhor passou a ouvir uma música ou ouviu pela primeira vez um fado da Marisa que diz assim: algo me diz que a tormenta passará, é preciso perder para depois se ganhar, e mesmo sem ver, acreditar, é a vida que segue e não espera pela gente. Essa música inspirou o senhor... E o melhor está para chegar. Cada passo que demos em frente, caminhando sem medo de errar. E o melhor de mim está para chegar, acaba assim a letra. Não, é uma canção, um fado canção de uma cantora portuguesa mais conhecida, não só em Portugal, mas mundialmente, que essa letra acho que se ajustava ao momento que eu estava aqui no Brasil. Ou seja, eu sabia que a tormenta ia passar, eu sabia que era preciso caminhar sem medo de errar e sabia que o melhor estava para chegar. Tudo isso bateu certinho. Eu todos os dias ouvia aquela canção. Ouvi e ouço, ainda hoje não, ontem estive a falar com ela. Ela tem sido também muito solicitada em Portugal, para as televisões, por causa desta conjuntura da música dela com o Flamengo. E pronto, e foi um pouco disso, foi um pouco de encher-me todos os dias, quando ia para o treino, logo de manhã, ouvir a Marisa, porque eu sabia que o melhor de mim estava para chegar. E o senhor canta também ou só ouve? Não tenho jeito nenhum para cantar. Há duas coisas que eu não tenho jeito nenhum, é para cantar e para dançar. Agora, ouvia, não é? É como é óbvio. Sei a maior parte da letra, eu sei, porque ouvindo todos os dias tens que a decorar. E volto a dizer, era adequada para o momento certo do momento certo aqui no Flamengo, entre aquilo que estava a passar-se no momento e aquilo que poderia acontecer. Agora já não ouço tanto, não é? Porque agora o melhor de mim já chegou, não é? E ainda não chegou totalmente, ainda falta uma, que será a mais difícil. O Campeonato do Mundo será o objetivo mais difícil, mas podemos falar disso mais à frente. E de certa forma, Jorge, ouvir um pouco do fado também te aproxima um pouco de Portugal também, te ajuda um pouquinho a matar as saudades de casa? O fado português, agora, há uns 10, 15 anos para cá, apareceram novos artistas a cantar o fado, transformaram o fado, letras
mais amorosas, poderemos dizer assim, porque o fado português é só saudade, é só tristezas. O fado é só tristeza, não é? E nós melancolia, né? E nós fomos habituados a ouvir esse fado. Hoje não. Hoje o fado já tem letras com outras indicações, e tanto que assim a Marisa é uma delas, não é? Já fala de amor, o fado é amor, mas é sempre uma desgraça, não é? Era sempre uma desgraça. E portanto, o fado faz parte da cultura portuguesa, não é? Não sei se vocês sabem, o fado faz parte do património mundial, não é? Como o tango. E, portanto, nós temos muito orgulho, eu tenho como português, do fado, mas o fado hoje é diferente para melhor. Como vocês, a maior parte dos vossos artistas que vão a Portugal cantar, porque N deles estão sempre em Portugal a cantar, é completamente diferente das vossas letras, não é? As vossas letras é de amor quase sempre, não é? O nosso fado era sempre tristeza e de saudade, 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 saudade. E claro que essa palavra saudade nós temos, vocês também têm, não é? Só nós temos, na verdade. Nós temos. Às vezes faz parte do meu dia-a-dia, não direi que não. O Ivan está me dizendo que o senhor coloca essa música quando o senhor está fazendo exercício, lá no CT, e os jogadores brincam com você. O que eles falam? Aliás, já não sou eu que coloco, são eles quando veem que eu estou a treinar, eles põem lá logo o fado da Marisa, que é o melhor de mim, não é? Porque é só isso que eu gosto de ouvir. Eles mesmo colocam? Colocam. E bem alto. Bem alto. E pronto, e aquilo é uma letra que mexe comigo do momento, não só por causa da qualidade dela como artista, mas também o momento do Flamengo, acho que encaixou na perfeição. Eu vou até sair um pouquinho do roteiro, porque o senhor me deu uma deixa boa aqui. A gente ouviu alguns jogadores, claro, para um outro programa que a gente está fazendo, e muitos deles, quase todos eles, falaram muito do senhor, mas assim, uma característica comum nas respostas é que o senhor chegou de um jeito e hoje está de outro jeito com eles. Assim, na opinião deles, o senhor era um pouco desconfiado no começo, mas hoje é uma outra pessoa muito mais aberta, amorosa. O senhor percebe também que o senhor mudou com eles também um pouco? O Gabriel chegou a falar até em amor, citou o amor. Sim, mudei porque a gente somos um pouco daquilo que é o nosso convívio, não é? E o povo brasileiro é um povo amoroso, é diferente da Europa, não é? Nós, na Europa, é tudo muito consumo, muito a correr, muito individualismo, muito mais difícil de trabalhar com jogadores na Europa, que a minha grande surpresa foi a forma que os jogadores do Flamengo trabalham são muito profissionais, têm uma grande paixão pelo aquilo que fazem, pelo menos comigo foi assim, tem sido assim, não é? E eu fui modificando porque percebi que não precisas ser tão, entre aspas, agressivo verbalmente para quereres as tuas coisas. Antes de dizeres que queres fazer, eles já estão a fazer. E lá na Europa a gente tem que andar quase atrás deles para não se esquecerem do que é que tem que fazer. Estamos a falar, por exemplo, no pré-treino, na preparação para o treino, na prevenção do treino, que não é um trabalho técnico-tático. Muitos jogadores não fazem porque temos que os empurrar, tens que ir fazer. Aqui não, aqui ao contrário, eles já fazem, adoram fazer. E então tu tens que olhar para as coisas como elas são e também aprender um pouco do sentimento que os jogadores têm por ti, não é? Eu sinto que estes jogadores, como é fácil dizer, se estivesse em Portugal não dizia, não é? Mas aqui posso dizer, tenho facilidade de dizer que estes jogadores me amam.
como eu amo esta equipa, não é? Se calhar em Portugal eu não era capaz de dizer isto, não é? Porque dizíamos, eu gosto disto, eu gosto daquilo, mas o significado não é o mesmo, não é? Está. Agora amar é mais profundo, não é? E pronto, e depois as coisas também se tornam mais fáceis. Assim, a sua interação com o elenco ela é muito clara, como o senhor falou, o senhor chega a dizer que ama e que eles te amam. Mas alguns jogadores parecem que, quando estão perto do senhor, eles são o Gabriel, sobretudo, e o Rodinei. Assim, o Rodinei, ele gosta de te abraçar, de te dar beijo. Como é que é a relação com esses dois? São os jogadores mais extrovertidos, não é? Há uns muito mais, por exemplo, o Arrascaeta é mais introvertido. O Arrascaeta é mais... Ele é uruguaio, mas é mais europeu, não é? Não, tem a sua forma de estar, mas é um miúdo muito carinhoso. Os outros não. Por exemplo, esses dois são mais extrovertidos. O Gabigol é extrovertido por tudo, até no seu futebol e na sua forma de estar no jogo, faz com que essa característica dele às vezes também o prejudique, lá mais cartões amarelos, não é? Porque para ele, não é? Para ele faz com que a grande responsabilidade das coisas não exista muito. Então, numas coisas é muito bom, porque ele é um jogador, para ele não há pressão, para ele não há dificuldade, não é? Mas depois há outras, que é o caso da disciplina do jogo, que ele ainda não conseguiu autodisciplinar-se, mas também é um miúdo, tem 23 anos, que o tempo vai conseguir. Dizem que ele, que o pessoal fala assim, ele é o mais abusado com o senhor, assim, é capaz de fazer uma piada com o senhor. Quando o senhor falou aquela coisa que viralizou do 5-1, ele é que passou a falar no vestiário. Ele fala comigo como fosse o meu filho, como os meus filhos falam. Eu acho, como nós dizemos em português, se calhar não percebe o significado que eu vou dizer. Ele é muito giro. Giro. Isto em português, giro quer dizer bonito. E ele diz, mister, diz lá, sou giro, não sou? E o Rodinei é outra peça também, né? O Rodinei é outro. O Rodinei é um jogador que também tem muitas características, tem umas características pessoais, individuais, que poderia ser mais jogador quando ele acreditar também muito mais nele. Agora, mister, eu queria falar um pouquinho do seu lado pessoal. O senhor é muito ligado à sua família, né? O quanto isso é importante para você, a presença da família? Como é que é a sua relação com a família? A gente entrevistou o seu irmão, até a gente mostrou numa reportagem, ele mesmo falou isso, que, em primeiro lugar de tudo, para o senhor está a família. Como é que é essa sua relação com a família? Se a gente tiver a falar da família, mas na família geral, porque a minha família não é só a minha mulher e os meus filhos. A minha família, para mim, abrange muito mais gente, não é? Que foi essa educação que os meus pais me deram, não é? Os meus irmãos, os meus sobrinhos, os meus primos, nós somos muitos, não é? Isso é a minha família, não é? Pois há aquela família que nós todos os dias temos em casa. Mas a minha vida foi sempre uma vida... Eu comecei a ser profissional aos 17 anos, não é? E foi quando eu, jogando em Portugal, mas não vivendo com os meus pais, e depois de casar, foi a mesma coisa. Eu trabalhava, mas eu trabalhava fora, a minha família nunca saiu de Lisboa. Portanto, eu trabalhei sempre fora da minha família. Mas as raízes e a educação familiar que a minha querida mãe e o meu querido pai me deram, foi exatamente termos uma família muito unida. E a família passa por muita gente. Sabes? Vou passar o Natal. Eu só há um Natal na minha vida que eu não passei com a minha família. Foi quando estava na Arábia Saudita. É claro que quando o senhor vem para o Brasil e é um personagem novo no nosso cenário, a gente acaba pesquisando, estudando sobre o senhor. E aí começa a pesquisar na internet, e uma das imagens mais lindas assim da carreira do senhor é quando o senhor sobe o Vitória de Setúbal e o senhor comemora abraçado ao seu pai.
Para o senhor também é uma imagem assim que o senhor leva no coração? Eu tenho um grande quadro na minha casa desse momento. E estou no princípio da minha carreira. Isto tem tudo, é tudo associado ao quê? Essa equipa Vitória de Setúbal, que é da primeira divisão de Portugal, foi uma das melhores equipas de Portugal durante muitos anos. Assim, associar aqui, se pusermos no Rio, talvez, a um Botafogo, na altura ganhava títulos e hoje não ganha, quem mais? Até o próprio Vasco da Gama, não é? O Vitória de Setúbal era assim. Agora hoje não é. Hoje é uma equipa que não disputa títulos. E ela tinha que ir para a segunda divisão. Aquilo é na segunda divisão. E eu vou para essa equipa e transporto essa equipa para a primeira divisão. E aquilo era o último jogo do campeonato. Nós, para sermos campeões, para subir à primeira divisão, tínhamos que ganhar aquele jogo e começámos a perder 1-0. Depois há outra curiosidade, aquela é a terra do meu pai. O meu pai jogou nesse clube, né? E o meu pai tinha sido operado aos joelhos e não podia assistir ao jogo. E eu arranjei a maneira dele, numa cadeira de rodas, entrar para dentro do estádio e ficar atrás de mim. E nós estávamos 1-1 e fizemos o 2-1 aos 90 minutos. E tanto que é assim que o golo nem foi ao centro, não é? E a minha primeira reação foi correr para o pé dele. E a sua relação com o futebol, ela nasce muito também pela relação que você tinha com seu pai, sim, que foi jogador. Seu avô também Não, o meu pai. Com seu pai? O meu pai. O meu pai jogou no Sporting, jogou nessa equipa do Vitória de Setúbal, não é? O meu pai fez parte de uma equipa famosa em Portugal dos anos... eu nem me lembro, não era... Eu era nascido, mas era miúdo, que era os 5 violinos do Sporting. O meu pai fez parte dessa equipa, né? Que hoje, tipo Zico, né? Já passaram tantos anos e os sportinguistas agarram-se aos 5 violinos porque nesse ano eles ganhavam tudo. A partir daí começaram a ganhar muito pouco, então vão buscar para o Zico, né? O Flamengo não ganha muito pouco, tem que se agarrar ao tempo do Zico, né? E portanto o meu pai teve muita importância na minha paixão pelo futebol, senão não tenho dúvida nenhuma. E por isso, naquele momento, a primeira pessoa que o senhor queria abraçar... Foi ele. Foi ele. Foi bonito. Eu tenho essa fotografia. A gente viu a imagem, assim, é realmente emocionante mesmo. E mister, como é que o senhor acha que os portugueses hoje estão olhando para o senhor? Da mesma forma que olhavam quando o senhor trabalhava no Benfica? Porque a gente vê todo dia imprensa portuguesa, jornalistas portugueses vindo ao Flamengo, querendo falar com o senhor. O senhor acha que o senhor volta para lá maior ainda, em termos de futebol? Não, volto visto de uma maneira diferente. Ou seja, hoje, se voltar a Portugal, quando digo hoje, claro, amanhã, volto como um treinador do Flamengo. Não volto como nem um treinador do Benfica, nem um treinador do Sporting. Vocês não... Eu trabalhei 6 anos no Benfica, não é? E quando eu saí para o rival, como se saísse ali do Flamengo para o Vasco da Gama, aquilo foi muito confuso, não é? As paixões, não é? Os adeptos do Benfica não aceitaram. Não aceitaram e acharam que eu fiz uma traição, não é? E foi doloroso para eles. E houve alguns conflitos depois, no meu primeiro ano. Hoje, felizmente, eu tenho vindo para a Arábia Saudita, tenho vindo principalmente para o Flamengo. Hoje, a nação portuguesa abraçou-me como um português treinador do Flamengo, e essa clubite em Portugal acabou. A nossa final no Peru, em Lima, Portugal parou para ver o jogo, não é? E portanto isso foi talvez para mim esta é a minha passagem no Flamengo, a maior vitória para mim foi essa. O jogo de Lima? Não, os adeptos portugueses hoje olharem para mim de uma maneira completamente diferente. Essa para mim foi a minha principal vitória como treinador.
O senhor tem ideia já do impacto que o senhor teve no futebol brasileiro, não só no Flamengo? No Flamengo, é claro, porque materializa em termos de títulos. O senhor está na história do clube já para sempre. Isso ninguém apaga. Sejam 6 meses, 1 ano, 10 anos. Mas, assim, o senhor tem ideia do legado que o senhor está deixando, do impacto que o senhor teve em tão pouco tempo no nosso futebol? Não tenho do país, né? Do país em si não tenho, né? O Brasil não é um país, para mim é um continente, né? É tão grande que se pode dizer isso. No Rio tenho mais ou menos essa ideia. Eu não me vinculo muito a redes sociais, porque isso hoje isso é importante, porque isso hoje dá-te uma indicação mais ou menos como é que... Um termômetro, né? É, um termómetro das situações do gostar ou não gostar, mas não tenho essa noção. Eu também procuro não saber. Trabalho muito melhor pela essa minha ignorância. Sinto-me melhor por saber que sei o que se passa à volta de mim num estádio onde eu trabalho, que são 70 mil, quando venho à rua a forma como as pessoas me acarinham e pouco mais, porque não quer saber, não é? Primeira vez tenho um Instagram, nunca tive na minha vida, não é? Há vários a dizer que os falsos, não é? Hoje já tenho um Instagram verdadeiro, que a minha gestora portanto, trata dele, mas eu ia dizer o quê? Tenho um Instagram que eu passo esses dias e deixo eu nem lá vou, não é? Porque não quero estar sempre focado noutra coisa, que é, neste caso é o Flamengo. Então, mas eu assim, posso dizer para o senhor, em termos do que está acontecendo, é um movimento muito grande de buscar novos caminhos para o futebol brasileiro, principalmente taticamente falando, de buscar times mais ofensivos, que deem ao torcedor prazer de ver o jogo. E isso tudo está sendo muito atribuído ao trabalho que o senhor fez no Flamengo. Um time que é insaciável, quer sempre fazer gols e se possível, dar espetáculo também. Mas isso eu quando comecei a minha carreira, todos nós temos fãs, não é? Fã como jogador, fã como treinador. Temos referências, neste caso. Eu tinha uma referência, porque ela é conhecida em Portugal, tive sempre uma referência de Johan Cruyff, como jogador. E depois Johan Cruyff foi treinador, não é? Foi treinador 8 anos no Barcelona. E ele, aquela seleção da Holanda, a Laranja Mecânica, eu era jogador, aquilo inspirou-me, não é? Eu estava a acabar os meus anos de jogador, aquilo inspirou-me, aquela forma de jogar. Tenho que perceber um pouco o que é que se está aqui a fazer, não é? E porque eu já andava à frente em termos de pensamento, não é? E procurei saber, então o que é que eu fiz? Fui até Barcelona fazer um estágio com Johan Cruyff. Ele hoje, como vocês sabem, já faleceu, mas foi sempre uma referência para mim. E há uma frase dele, que ele, naqueles 2 meses que estive com ele, que ele me ensinou, disse-me assim, Jesus, é mais importante ganhares 5-4 que ganhares 1-0. Eu disse, porquê? Porque tu tens de te lembrar dos torcedores que estão aqui. Tu tens que ganhar e tens que dar espetáculo. E o Barcelona, ganhar só não chega. Tem que ganhar e tem que dar espetáculo. E o Flamengo é um pouco isso, como o Benfica era isso. O senhor carregou isso para sempre. Ganhar só não chega. Tens que fazer as pessoas divertirem-se com o jogo. O mais importante é ganhar. Mas se puderes associar entre o ganhar e dar espetáculo, é o ideal. Eu comecei depois a introduzir uma nota para as minhas equipas. Hoje ganhámos com nota artística. Por exemplo, ontem o Flamengo ganhou com nota artística, mas já jogou alguns jogos que ganhou sem nota artística, não é? Isso é fundamental os jogadores perceberem. Os jogadores hoje do Flamengo já percebem uma coisa. Tem uma marca. Eu digo-lhes assim,
temos que jogar a Flamengo, como disse desde que cheguei. Isso para eles não queria dizer nada. Hoje eles sabem o que eu quero dizer, jogar a Flamengo. E eles hoje já dizem, vamos jogar a Flamengo. Porque isso obedece a muitas características daquilo que a gente faz durante a semana. E esse jogar a Flamengo, mister, o senhor estudou um pouco da história do Flamengo antes de assumir o clube? Porque deu para perceber logo nas primeiras entrevistas que o senhor sabia onde estava pisando, que era um clube popular, que era um clube que gostava de jogar no Maracanã com casa cheia, que gostava de um time ofensivo, de fazer gols. O senhor chegou a estudar, leu, se informou? Informei-me e li, claro, a história do Zica é logo uma forma de tu perceberes, não é? O que é a história deste clube. E, portanto, sabia que o Alhaji Maracanã é um estádio mundialmente conhecido, não é? Quem não conhece o Maracanã, toda a gente conhece o Maracanã. E, portanto, a Casa do Maracanã, associada ao maior clube do Brasil em termos de torcedores, era a casa ideal. Sabendo o que é que se passava o que é que se passou com o Flamengo, eu sempre achei que era o clube certo no Brasil para eu poder treinar, porque acho que tinha a minha cara. E acho que as coisas conjugaram, ligaram, mas isso também derivado, como eu disse, a teres um elenco, como vocês dizem, a gente diz plantel, teres um elenco de jogadores com muita qualidade e que desde o primeiro dia disseram, este é o caminho que a gente acredita e vamos para cima deles. E fomos para cima deles. E hoje já podemos dizer que somos campeões, não é? Do Campeonato Brasileiro, da Libertadores. Vamos ver o resto. É possível o torcedor do Flamengo sonhar com mais esse título sob o comando do Mister? Sonhar, a gente vai sonhar, sabendo que é o dos três o mais difícil, não é? Nós vamos jogar com o vencedor, com o campeão da Europa em título, que é o Liverpool, não é? Ganhou a final ao Tottenham, vi esse show, inclusivamente. Inclusivamente eu tenho uma história muito gira nesse dia, não é? Eu estou a dar uma entrevista e estou a dizer que, curiosamente... O senhor tinha assinado contrato com o Flamengo naquele dia, nesse dia. E estava a dar uma entrevista para umas televisões brasileiras que eu não sei quais eram, mas lembro perfeitamente. Curiosamente, estávamos a esta final, com o finalista é o Liverpool, sei a história de 81, dos 3-0. Quem sabe se eu não vou estar na final do Campeonato do Mundo com o Liverpool. Eu não sabia que o Liverpool ia ganhar ao Tottenham, não é? O Liverpool ganhou 3-0 ao Tottenham e também não sabia que ia ganhar a Libertadores e ganhámos a Libertadores. E agora está tudo mais próximo dessa final do Liverpool, não esquecendo que primeiro eu tenho uma meia final com o Al Hilal, que é uma equipa que eu trabalhei, que eu mais o presidente e a estrutura do Al Hilal montámos aquela equipa. É uma equipa muito forte. É uma equipa que joga como joga o Flamengo. Os 4 jogadores da frente, que é o Gomes, que é um internacional um internacional francês que estava na Turquia, no Galatasaray, que eu fui buscá-lo. Sebastiano Giovenco, um italiano que foi considerado o melhor jogador da MLS. Fui buscar o André Carrilho ao Benfica. E fui buscar um saudita que jogava no Villarreal em Espanha. Estes 4 jogadores são muito parecidos com Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta e Everton Ribeiro. Muito parecidos da forma de jogar. Muito difícil de os parar. E eu se calhar tenho mais medo do jogo do Al Hilal que eu tenho do jogo do Liverpool. Mas vamos estar lá. E vai ser uma meia-final muito difícil. O Al Hilal ainda não ganhou a Esperança de Tunis, não é? Também. Tem que ganhar. Mas eu conheço as duas equipas, não é? E no futebol nem sempre o melhor ganha, não é? Aliás, o futebol é o único desporto coletivo do mundo que o melhor nem sempre ganha. Porque nos outros o melhor ganha sempre pela extensão. No futebol não ganha. E o Liverpool é melhor do que o Flamengo hoje?
Para toda a gente é melhor. Para o senhor? Para mim não é. Para mim não é melhor. Mas para toda a gente é melhor. E o que vale mais, para toda a gente ou para o senhor? Não, o que vale mais é para mim. Os outros podem pensar que o Liverpool é melhor. Mas se nós chegarmos à final, vamos ver quem é o melhor. E eu acredito que o melhor vai ser o Flamengo. Mas é o título mais difícil para vencermos. Agora, para encerrar, o senhor disse que a vida de um técnico é dia após dia, então a gente não sabe quanto tempo o senhor vai ficar mais no Flamengo, se uma semana, 2, 3, 1 mês, 6 meses. Enfim, o senhor tem contrato até maio e imagino que o senhor queira cumprir o contrato até maio. Mas assim, quando esse vínculo encerrar um dia, o que o senhor vai olhar para trás e levar do Brasil? O que o senhor vai levar do Brasil? Desportivamente vou levar uma história, não é? Não vai ser nunca mais apagada, não é? E vou levar, aprendi muito no Brasil de olhar para a vida. Vocês têm uma forma de olhar para a vida completamente diferente do europeu. São mais apaixonados, vivem o dia a dia sempre com um sorriso nos lábios. Mesmo às vezes com alguma dificuldade. O europeu não, o europeu é muito conservador, é muito individualista. E isso vai-me ajudar certamente no dia que eu estiver em Portugal, lá na minha casinha, a olhar a vida muito mais sorridente, muito mais aberto, muito mais tolerante, qual que eu era. Hoje eu sou uma pessoa muito mais tolerante. O senhor sorri mais hoje em dia? Sorrio mais, muito mais, e sou mais tolerante. O povo brasileiro ensinou-me nestes 6 meses a olhar para a vida de uma maneira diferente. Porque eu era muito pragmático, a minha profissão, também não quero passar de 8 para 80, porque a minha profissão tem que ser radical e pragmático, senão não consegues, não é? Mas hoje eu abro muito mais com os meus jogadores que me abria. Eu hoje, quando chegar a Portugal, e se tiver que treinar em Portugal, não sei daqui a quantos anos, eu hoje vou ser um treinador completamente diferente, por exemplo, para os jogadores que não são portugueses, neste caso são imigrantes, como eu sou no Brasil. Vou olhar para eles de uma maneira diferente, perceber porque é que eles querem estar mais tempo em casa. Para mim não havia hipótese, não é? E tudo isso faz com que eu saia do Brasil muito mais treinador. Não tenho. Saia, porque vou ter que sair, não sei quando, mas vou ter que sair. Não vou acabar a minha carreira no Brasil como treinador, isso tenho eu a certeza absoluta. Quantos mais anos podem ser também não sei, mas que vou ser mais treinador, isso não tenho dúvida nenhuma que vou ser mais treinador.